Olá, tudo bem? Nessa aula, nós falaremos sobre a eficácia das normas constitucionais. Tenho impressão que todos já tenham ouvido falar, em algum momento da sua formação, da sua aula de direito constitucional, que as normas constitucionais podem ser classificadas no que diz respeito à sua eficácia. Essa é uma classificação que tem um certo tempo. Ela não é uma classificação nova, é uma classificação mais antiga, e ela é fruto da pesquisa do professor José Afonso da Silva, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, né. O professor José Afonso, ele divide as normas constitucionais no tocante à eficácia. E aí ele separa da seguinte maneira: então, nós temos norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. Apesar de haver um tempo significativo entre o momento em que essa teoria surge e os dias atuais, e esta teoria e essa definição ela passa por algumas, mudanças, por algumas adaptações, algumas adequações, ela ainda é muito pertinente e ainda é muito cobrada, muito exigida. E não é algo tão difícil assim, pelo menos eu espero que, caso você tenha algum tipo de dúvida, que eu consiga te esclarecer nesse vídeo. Então vamos lá. Quando nós olhamos para a Constituição, nós temos que entender que tudo aquilo que está nela, tudo aquilo que nela existe é uma norma constitucional. A norma constitucional ela é composta pelos dizeres que estão enraizados no texto constitucional, 250 artigos, e também pelas emendas constitucionais, né? Todas as emendas constitucionais ou tratados internacionais que foram aprovados, da mesma forma que a emenda, todos eles vão compor o que nós chamamos de norma constitucional. E aí, da leitura dessas normas, da leitura dessas previsões contidas no texto constitucional, nós podemos verificar a eficácia de cada linha ali existente, né, a possibilidade de produzir efeitos. Quando nós pensamos em eficácia, nós temos que analisar: olha, li o artigo tal da Constituição. Ele é eficaz? Ele produz os efeitos esperados, ou pelo menos é possível que ele produza os efeitos esperados? Ou não? Ele está previsto, mas ele ainda não pode ser utilizado. Falta alguma coisa, falta algum elemento. Ou ele está previsto, ele é plenamente utilizável, né, exercível nesse instante, mas pode haver alguma restrição. Bom, ainda que não dando os nomes, né, eu acabei de falar dessas 3 categorias. As normas constitucionais, elas se dividem, e aí mais uma vez, entre normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são, num primeiro momento mais técnico, né, são aquelas que receberam do constituinte, que receberam daquele que produziu o texto constitucional, normatividade suficiente para produzir efeitos e que tem uma incidência imediata. Então, essas normas de eficácia plena, agora num dizer um pouco mais traduzido, né, é uma norma que vale. Ela está neste momento valendo, ela produz imediatamente os seus efeitos, de uma forma completa. Então, a doutrina vai dizer que a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Tudo aquilo que ela diz é integralmente aplicável, diretamente aplicável e imediatamente aplicável ou válido. Então, as normas de eficácia plena são essas normas que valem na sua completude. Se nós pudermos pensar em alguns exemplos de normas constitucionais de eficácia plena, podemos comentar o artigo 2º da Constituição, que fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Perceba, essa norma ela é plenamente válida, né, ela não comporta qualquer tipo de restrição. São poderes da União, esses 3, ponto. Então, isso é uma norma de eficácia plena. Quando nós temos também lá no artigo 20 da Constituição, que fala dos bens da União.
E aí os bens da União são listados. Isso é uma norma de eficácia plena. Eu estou identificando de que maneira os poderes acontecem, são formados, né? Eu estou ali colocando o que faz parte do Estado ou como ele é constituído mesmo. Então, norma de eficácia plena são aquelas que valem na sua integridade. Tudo bem? Bom, o segundo tipo de norma constitucional são as normas de eficácia contida. E o que é uma norma de eficácia contida? Elas também podem ser chamadas de prospectivas. Elas têm uma aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. O que nós temos em uma norma de eficácia contida é uma norma que vale, e vale imediatamente. Porém, ela pode sofrer, restrições. Eu ia falar limitações, apesar de ser sinônimo, mas daí o problema de usar o termo limitação é que a gente confunde com a norma de eficácia limitada, né? Então, a norma constitucional de eficácia contida é aquela que vale imediatamente, porém ela pode sofrer restrições. Ela não é a sua aplicabilidade, ela não é integral. Ela pode ter aí eh, essa redução, é uma aplicabilidade reduzida. Um grande exemplo que se utiliza para falar de norma constitucional de eficácia contida é sobre o livre exercício de qualquer profissão, ressalvadas as exigências, né, que eventualmente a lei pode colocar. O exemplo do exame da ordem, né? O exame, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ele coloca uma restrição para essa liberdade profissional. Você é livre para ser advogado desde que você preencha os requisitos para tal. E isso para qualquer profissão. O exame de ordem é uma dessas restrições. Então, sempre que um direito for previsto e ele sofrer restrições, ou quando o texto constitucional falar, tá lá, tal coisa é direito, vírgula, ressalvadas hipóteses legais, salvo quando acontecer alguma coisa. Perceba, você tem ali a previsão do direito, porém, lá no final é como se viesse aquela leve rasteira, né? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bonito, mas tem um porém ali. Esse porém identifica uma norma de eficácia contida. Quando a gente pensa nessa norma de eficácia contida, né, o comum é realmente esse exemplo do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é o artigo 5º, lá no inciso 13. Mas nós podemos também citar como exemplo o inciso 11, também do artigo 5º. Eu até separei aqui para ler para todos, para que vocês compreendam essa questão da restrição. Olha o que diz o artigo 5º, no seu inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Se fosse até aqui, ela é integral, plena. Mas logo depois que ele coloca, né, não podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, vem uma vírgula, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Perceba que a casa é um asilo inviolável, no sentido de que ninguém pode adentrar sem que você permita, você, o proprietário ou o possuidor, mas, em algumas circunstâncias, dane-se o seu consentimento. Essa ressalva identifica a natureza contida dessa norma. A casa é asilo inviolável. Porém, em algumas situações, se você concorda ou não com o ingresso de alguém, isso é absolutamente irrelevante. Alguém praticou um crime, está em uma circunstância de flagrante delitivo e pula o muro da sua casa na tentativa de fugir da polícia. A polícia pode entrar na sua casa com o seu consentimento ou não. Então, perceba, isso vai caracterizar uma norma constitucional de eficácia contida. E, por fim, a norma constitucional de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela tem um efeito mínimo, um efeito de vincular o legislador a realizar um ato futuro.
que nós vamos observar nas normas constitucionais de eficácia limitada é que nós temos uma determinação constitucional para que algo seja feito, para que um programa se estabeleça, né? Então, haverá ali uma previsão de que medidas serão tomadas para implementar tal direito. Exemplos de norma constitucional de eficácia limitada é quando a Constituição trabalha com direito a tratamento médico, que é o 196. Então, a Constituição diz: você tem direito a tratamento médico, ok, mas como que eu tenho acesso a esse tratamento? É um direito que precisa ser regulamentado. Quando a Constituição colocar, direito está previsto e a regulamentação virá por lei posterior, será regulamentado em lei, isso identifica que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque eu não consigo exercer esse direito na sua totalidade, eu não consigo saber como implementá-lo ou como ter acesso a esse direito. Eu dependo dessa complementação, eu dependo dessa regulamentação. Quando a Constituição fala de direito ao acesso à cultura, né, direito ao exercício da cultura, artigo 215, nós também temos uma norma constitucional de eficácia limitada, porque o exercício da cultura é regulamentado em lei posterior, fomento científico, artigo 218, quando a Constituição fala sobre o Conselho de Defesa Nacional. Esse Conselho de Defesa ele não foi criado junto com a Constituição, ele foi previsto. Ser previsto é diferente de ser criado, ele seria criado posteriormente. Advocacia Geral da União, artigo 131, quando a Constituição surge, a Advocacia Geral da União não nasce no mesmo instante em que a Constituição é promulgada, mas ali existe a determinação para que ela fosse estruturada posteriormente. Então, essa é a característica da norma de eficácia limitada. Ela é uma norma vetorial. Ela tem essa função de estabelecer um alvo e esse alvo vai ser alcançado por uma lei, né, algum tipo de regulamentação, né? Um último exemplo quando nós pensamos na proteção do consumidor. A Constituição, no seu texto original, em 1988, diz que o consumidor terá especial proteção do Estado e que isso será regulamentado em lei. Essa lei aparece quando? 1990, Código de Defesa do Consumidor. Perceba que, durante 2 anos, o consumidor tinha previsão de que ele deveria ser tutelado, de uma forma especial, de uma forma protetiva, mas essa forma protetiva não existia ainda. Ela deveria acontecer e aconteceu um tempo depois. É muito importante nós diferenciarmos as normas constitucionais no que diz respeito à eficácia, porque isso gera impacto no mandado de injunção e também na ADIM por omissão, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Trataremos qual a diferença, né, entre mandado de injunção e ADIM por omissão. Mas o que o mandado de injunção faz, que é um remédio constitucional, é dar eficácia para uma norma constitucional limitada. Tanto que o objeto do mandado de injunção é uma norma constitucional de eficácia limitada, um direito previsto, mas que padece de regulamentação. E por padecer de regulamentação, eu não consigo exercer, eu não consigo usufruir. Ok, meus caros? Então ficamos por aqui com essa nossa revisão breve sobre as normas constitucionais em relação à sua eficácia. Um abraço e até a próxima.